Um dos grandes trunfos que uma pessoa pode ter é ser bem-sucedida no trabalho. Para alcançar esse objetivo, muitos se esforçam em adquirir cada vez mais qualificações nesse mercado, a fim de que suas qualidades como funcionário sejam sempre bem vistas, não importa a área de atuação. Mesmo que muitos não considerem o trabalho de arqueologia como uma profissão comum, e sim como um estilo de vida aventureiro, eles também se sentem bem satisfeitos quando encontram em suas escavações artefatos antigos que remontam à história do planeta. Felizmente, muitos têm conseguido cumprir essa função, o que se mostra benéfico não apenas para eles, mas também para nós, que temos a oportunidade de ver de perto estruturas de um tempo distante e cheio de mistérios. No vídeo de hoje, separamos uma lista com alguns desses achados. Confira hoje no Mega Vídeo: este artefato estranho foi encontrado durante a escavação. Só que antes de assistir, é necessário que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Artefato Coso. Enquanto exploravam as montanhas de Coso em 1961, perto da região dos Estados Unidos conhecida como Vale da Morte, Wally Lane, Mike Maxell e Virginia Maxey descobriram um item inusitado. O objetivo da equipe de pesquisadores era encontrar e estudar rochas conhecidas como geodos, cujo interior costuma ser oco e revestido com cristais ou minérios raros. Porém, se surpreenderam quando uma pedra de forma estranha foi vista no meio da faixa de rocha que estavam escavando. Como bons cientistas, os três levaram rapidamente o item para o laboratório mais próximo. Apenas assim, estudos mais profundos e detalhistas podem ser iniciados. Depois de muito esforço, finalmente conseguiram partir o objeto estranho ao meio e logo perceberam que não havia cavidade na pedra, característica comum em muitos geodos. Em seu lugar, transfigurava-se um núcleo de cerâmica bem resistente com uma haste de 2 milímetros de diâmetro feito de metal em seu centro, como uma espécie de núcleo brilhante. As pesquisas acima da descoberta prosseguiram a todo vapor até que o grupo descobriu, por meio de um sistema avançado de datação, que tinha sido feito há cerca de 500 mil anos. Além disso, de acordo com a justaposição da cerâmica, do metal e de um resto de cobre, confirmaram que se tratava de um tipo de aparelho com funções elétricas. Mas como é possível que a eletricidade já fosse conhecida, visto que o item era datado de milhares de anos no passado? Será mesmo que essa datação estava correta? Como você sabe, a ciência gosta mesmo de dúvidas. Por isso, não demorou muito para que o objeto ganhasse fama, chamando a atenção de diversos pesquisadores em volta do mundo e recebendo o nome de Artefato Coso. Porém, mesmo com todo esse interesse, nenhum cientista foi capaz de resolver a incógnita por trás dele. E até hoje, o objeto se mantém como um mistério sem solução. Antiga escola de guerreiros romanos. Desde o século passado, quando armas de fogo foram inventadas, o treinamento de soldados passou a ser intimamente ligado com esse tipo de equipamento, não é? Um bom exemplo disso foi visto décadas atrás nas duas grandes guerras mundiais. No entanto, centenas de anos no passado, quando esse recurso ainda não existia, espadas, lanças, escudos e outros tipos de armas assumiam o protagonismo em batalhas. Para utilizar esse tipo de armamento, um soldado precisava de muita força física e de extrema habilidade com tais objetos. Para formar guerreiros com essas capacidades, escolas especiais eram montadas onde homens, desde bem jovens, aprendiam o ofício da guerra. Os romanos tinham um grande destaque nesse sentido. De acordo com a história, eles eram conhecidos pela sua grande força militar, bravos guerreiros que faziam de tudo para travar e vencer as mais duras batalhas. Contextualizando a história de acordo com o tema do tópico, essa fama adquirida pelos soldados romanos tinha estreita relação com a qualidade de suas escolas de guerreiros. Algumas décadas atrás, ruínas de uma antiga instalação de treinamento militar romano foram encontradas por um grupo de arqueólogos experientes na cidade de Viena, Áustria. A escola, localizada no Parque Arqueológico Carnuntum, próximo ao rio Danúbio, foi construída em torno do ano 150 d.C., quando o imperador Marcos Aurelius governava a região.
Parece estranho que uma escola de gladiadores romanos seja encontrada na Áustria, mas faz sentido, visto que Carnuntum era a capital da província romana que comandava o local na época, uma espécie de colônia. As escavações tiveram início em 1923, mas na época não forneceram muitas informações úteis do que poderia ser. Porém, em 2011, com o avanço da tecnologia de detecção a laser, os estudos revelaram uma estrutura com mais de 2.800 metros quadrados que eram destinadas ao treinamento militar. A escola possuía todas as acomodações necessárias para boas aulas práticas, inclusive um pátio central que se conecta a todas as outras áreas do edifício. Segundo os arqueólogos envolvidos na descoberta, abre aspas, essa escola nos dá uma impressão mais clara de como era viver e treinar como um gladiador na fronteira mais a norte de todo o Império Romano. Fecha aspas. Essa descoberta significa um grande avanço nos estudos da cultura de Roma, pois é uma das poucas memórias desse povo que se encontra fora de seu território habitual. Os estudos na escola de guerreiros continuarão por ainda muitos anos e espera-se que muitas outras evidências surjam com o tempo. Esferas de pedras gigantes. No ano de 1930, enquanto trabalhadores da empresa Unit Fruit Company, com o objetivo de iniciar uma plantação de banana, limpavam determinada área no meio da selva da região de Iquitos, na Costa Rica, encontraram um estranho objeto esférico parcialmente enterrado no solo. Ao se aproximar, notaram que se tratava de uma enorme esfera de pedra, perfeitamente esculpida. Não demorou muito para que outra bola fosse encontrada próxima à primeira, e depois outra e outra, até que muitas dezenas de esferas de pedra foram totalizadas. O que chamou a atenção dos trabalhadores foi a variedade com que se encontravam. Enquanto algumas delas tinham poucos centímetros, outras eram tão grandes quanto um carro, chegando a pesar quase 16 toneladas. Depois que especialistas foram notificados, estudos científicos detalhados puderam ser feitos nas esferas. Dados revelaram que são provavelmente originárias da cultura de Quis, que habitou a região da Costa Rica entre o ano de 700 d.C. e 1530 d.C. E por causa disso, as bolas também passaram a ser conhecidas como esferas de Quis. Como sempre acontece, não demorou muito para que elas fossem associadas com civilizações misteriosas, como a desaparecida Atlântida, por exemplo, ou com seres vindos de outro planeta. Porém, a técnica utilizada para sua confecção é bem similar à utilizada por culturas pré-colombianas, povos intimamente ligados com os tiquis. De acordo com especialistas, é possível que as pedras tenham sido marteladas com outras rochas de várias composições diferentes até que enormes esferas de pedra maciça se formassem nos mais variados tamanhos. Porém, essa é apenas uma hipótese. Ninguém sabe ao certo como povos que não tinham nem mesmo as ferramentas necessárias foram capazes de criar essas bolas. E o principal, com que objetivo as fizeram? Atualmente, existem mais de 300 dessas esferas espalhadas por todo o país e algumas já foram retiradas de seu local original. Pela raridade, beleza e por serem distintas de qualquer coisa que há no planeta, as esferas de pedra da Costa Rica foram consideradas parte do patrimônio mundial da Unesco e se tornaram um símbolo cultural na região da Costa Rica. Garras. Essa estranha garra, que se assemelha muito a um objeto de combate, foi encontrada acidentalmente pelo paleontólogo Brownon Brown em 1931 e, infelizmente, não tem nenhuma relação com uma incrível arma ninja ou coisa do tipo. Na verdade, essas são garras das patas traseiras de um dos dinossauros mais fascinantes de todos, o Deinonychus. Ele viveu no período Cretáceo, entre 115 e 108 milhões de anos, e cientistas acreditam que seja parente próximo do Velociraptor. Porém, uma espécie diferente do Raptor, pois é comprovado que esse animal possui penas como as aves. Essa espécie passou a ser conhecida pelos estudiosos pelo apelido de garra terrível, principalmente por causa de suas unhas, que chegavam a medir quase 15 centímetros. Além de servir como força a mais para escalar árvores, as garras terríveis também eram usadas para o combate. Essa era a grande vantagem que o Deinonychus tinha com relação aos outros dinossauros. Olhando por esse lado,
Podemos até dizer que se trata de objeto ninja de verdade, só que um ninja bem pré-histórico. Qual descoberta da lista chamou mais a sua atenção? Qual delas gostaria de ver de perto? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!